Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Vamos para mais uma aula aí de Geografia, pessoal. Falando da temática de agropecuária, né? Hoje a gente vai tratar da agropecuária no comércio mundial, saber um pouquinho dessa relação que existe, né? Entre os produtos agropecuários, chamados também de commodities, né? E o mercado mundial dessa produção, ok? Então, olha só. A agropecuária reúne atividades de cultivo e criação de animais voltadas à produção de alimentos, matérias-primas e também para a produção de combustível e geração de energia elétrica. Então, a agropecuária ela envolve toda essa gama de produção, né, que são bastante importantes, estratégicas para determinado país. Com o crescimento da população urbana no mundo, como a gente viu nos bimestres passados, né, a agropecuária ela passou a ter uma importância ainda bem maior, uma vez que a agropecuária que fornece a produção alimentícia para abastecer toda a área urbana, né? A população urbana. Especialmente a partir da década de 1960, diante da acelerada urbanização também dos países de industrialização tardia, houve a necessidade de produzir mais alimentos para atender ao crescente número de habitantes das cidades. Nesse contexto que ocorre o aumento da capacidade de produção do setor agropecuário. Então, existe uma forte relação entre o aumento da população urbana, até mesmo nos países que tiveram industrialização mais tarde, né, com a produção agropecuária. Quanto mais aumenta-se a população, maior é a produção agropecuária. Segundo os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, observa-se que a produção mundial de alimentos ela tem crescido constantemente nas últimas décadas. Lógico, está acompanhando o crescimento populacional urbano, assim como o comércio internacional desses produtos agropecuários, né? Mais recentemente ocorreu um relatório, né? Surgiu um relatório, foi criado, publicado pela Organização do Comércio, né? A Organização Mundial do Comércio, que indica entre 2006 e 2016 a exportação de produtos agrícolas apresentou um aumento exorbitante de 70%, como está mostrado no gráfico aqui para vocês. Eu tenho aqui as exportações que se mantiveram numa linha constante, né? E tivemos aqui um aumento da produção em toneladas, né? Muito grande esse aumento, só foi crescendo esse aumento da produção, ok? Então, houve um aumento exorbitante, né? Bom, a gente vai falar também das commodities. O que são commodities, né? São produtos importantes, agrícolas, né? Destinados não só para exportação, mas também para a produção em larga escala aqui mesmo no mercado interno. O comércio mundial de produtos agropecuários abrange tanto produtos alimentícios, que são cereais, frutas, carnes, laticínios, como matérias-primas para a indústria do setor energético, né? Essa comercialização ela acontece principalmente com forma de commodities, cujos preços são estabelecidos em escala internacional nas bolsas de mercadorias, como de Chicago e Nova York, nos Estados Unidos, e de Londres, no Reino Unido. Então, a cotação, né, das commodities elas são avaliadas de acordo com as bolsas de valores, né, porque elas são comercializadas lá. A variação dos preços das commodities reflete-se em toda a economia, já que são matérias-primas utilizadas para a fabricação de diversos produtos. Ou seja, se houver um aumento desse valor, consequentemente, o consumidor, a produção, a cadeia produtiva, ela vai sentir esse aumento, ok? Em caso de elevação, os alimentos ficam mais caros, prejudicando os consumidores, principalmente, né? E especialmente também os mais pobres, né? Que geralmente destinam grande parte da sua renda para a compra de alimentos. O mercado mundial de commodities é controlado por um restrito conjunto de trade companies, que são grandes transnacionais, né, que comercializam em grande quantidade, voltadas totalmente para a exportação desses produtos. Elas possuem grande poder, influenciar a formação de preços no mercado internacional, o valor dos fretes marítimos para transportá-los. Por exemplo, no Brasil, as trades de commodities atuam na comercialização principalmente de soja, milho, açúcar e álcool, além do café, algodão e outros produtos, como, por exemplo, também a carne bovina, né? E nos últimos anos tem atuado na aquisição de usinas de álcool, por exemplo, e no financiamento de sementes e agrotóxicos e fertilizantes para o agronegócio aqui no Brasil. Tá? Os países que são grandes exportadores de produtos agropecuários, mas que ao mesmo tempo não se destacam enquanto produtores e exportadores de produtos industrializados, estão mais suscetíveis e vulneráveis à oscilação dos preços das commodities, como é o caso do Brasil.
que ele não é totalmente destinado à industrialização ou ao beneficiamento dessa commodity, e sim pela exportação, então ele fica à mercê desses preços, né? À mercê dessas cotações nas bolsas. Essa característica se aplica principalmente aos países em desenvolvimento, como também aos emergentes, né, que no caso o Brasil. Em geral, são economias dependentes da produção e exportação de commodities, principalmente commodities agrícolas, né, como é o caso aqui do Brasil, né. Aqui nós temos aí os principais exportadores, né, de commodities. Nós temos a União Europeia, que engloba os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Brasil, né, China, Canadá, Indonésia, Argentina, Tailândia, Índia e Austrália, né? E nós temos os importadores, também dentro da União Europeia, que também é mais importa, né? Estados Unidos, China, Japão, Canadá, Coreia do Sul, Índia, Hong Kong, México e Rússia, né? Esses aqui são os que mais vendem e esses aqui são os que mais compram, ok? Outro fator que interfere no processo de commodities é o uso da terra em diversos países, influenciado pelo mercado internacional de commodities, né? Ou seja, áreas que eram usadas para a produção de alimentos tradicionais, de pequena escala, para abastecer principalmente o mercado interno, como arroz, feijão, né, milho, visando atender às necessidades de suas populações, foram substituídas pela agricultura comercial voltada para a produção de commodities no mercado externo, para exportação. No Brasil, por exemplo, além desse fato, deve-se considerar que a expansão da fronteira agropecuária em locais onde não eram tão, né, propícios, como o caso do Cerrado e da Floresta Amazônica, na região centro-oeste e norte, ocorreu pela grande procura por commodities nos mercados internos e externos, seja por algodão, soja, milho e carne. Então, essas duas regiões aí, esses dois biomas aí, que é o Cerrado e a Floresta Amazônica, estão abrindo espaço para que ocorra a produção dessas commodities, né? O comércio mundial de commodities agropecuárias se destina, sobretudo, a abastecer a indústria de alimentos, que é o mais importante, e não a venda in natura. A indústria as transforma em diversos produtos, os alimentos industrializados, que são enlatados, empacotados, engarrafados, que são comercializados junto à crescente população urbana, ganham importância da agropecuária, né, devido à prosperidade urbana industrial, né? Então, existe essa relação próxima, né? Então, olha só, na cidade, a obtenção de produtos alimentícios é realizada principalmente por meio das relações comerciais, mediadas pelo dinheiro, pelo capital, isto é, aqueles que são comprados por quem possui poder de compra, diferentemente, portanto, das relações do campo, onde o produtor pode plantar ou criar animais para o seu próprio sustento de sua família, comercializar o excedente, né? Então, o crescimento populacional e a urbanização, por conseguinte, tem exigido um aumento da produção agropecuária e, consequentemente, um aumento das commodities, né? Que tem ocorrido com o apoio do desenvolvimento científico e tecnológico aplicados à produção rural, né? Então, houve esse aumento, ok? Pessoal, na próxima aula a gente vai continuar falando, né, a respeito dessa questão da produção agropecuária voltada não somente para a exportação, mas para o mercado mundial em si, né? Hoje a gente viu essa parte de commodities aí, como funciona todo esse processo, ok? Obrigado a todos pela participação, pela atenção, tá? Ainda continuo com a campanha aí, ó, fique em casa, pratique o isolamento até quando sair a vacina. Quando sair a vacina, tudo bem, que todos estiverem imunizados, a gente pode nos ver, né? Fazer festas, encontros e tudo mais. Essa aula vai estar disponível no meu canal do YouTube, né? Conhecido como Geo Cerrado, ok? Sempre que quiserem consultar, é só se dirigir ao canal. E estarei à disposição de todos vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço.